1 Coríntios capítulo 10, verso 12 e 13, como vencer a tentação. Aqueles que podem se colocar em pé em reverência à palavra de Deus, os convido. E vamos ler esses dois versos. Após a leitura nós vamos orar. Os irmãos podem se assentar daí. Quem achou, diga amém. Se você precisar, nós temos no projetor também. E após após 1 Coríntios, nós vamos ler Mateus capítulo 4, o texto que nós lemos no início, mais uma vez. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12 e 13 diz: aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Folhei algumas folhas para trás da sua Bíblia, para o início dela, capítulo acompanhar. A palavra de Deus fala assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou-o à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se, prostrando, me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Pai, obrigado pela leitura. Aplique a mesma em nossas vidas, e que as palavras que forem ditas possam ser compreendidas, e que o Senhor tenha total liberdade para falar ao nosso ser. Por isso nós buscamos a Ti, e oramos em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar? Como eu disse na última semana, nós demos início a este tema: como vencer a tentação. E nós vimos que o primeiro passo de como vencermos a tentação é aprender a dizer não. Nós precisamos aprender a dizer não. Temos que aprender. E tratamos 4 áreas que precisamos aprender a dizer não para termos vitória sobre a tentação. E quando nós aprendemos a dizer não nas áreas que nos levam à tentação, nós descobrimos que nós vamos dar passos de vitórias. E quando nós damos passos de vitórias, a história de nossa vida muda. Quando nós não caímos na tentação, a história da nossa vida muda. Nós vimos que precisamos dizer não para a sensualidade, como a rainha Vasti. Ela disse: não, eu não vou expor meu corpo, não. E tremeu seu reino. Precisamos dizer não para a glutonaria e a bebedice. Tanto para a bebedice como a glutonaria, precisamos aprender a dizer não. Daniel disse não para as iguarias de Nabucodonosor. Também nós vimos que precisamos aprender a dizer não para o mundo. Moisés disse não, recusando a ser filho da filha de Faraó. E nós vimos que precisamos aprender a dizer não para a prostituição, como José.
que disse não à esposa de Potifar. Dizer não para a pornografia, dizer não para qualquer coisa que está ligado à prostituição. Nós precisamos lembrar que a carta de Paulo à igreja de Corinto, ela podia muito bem ser a carta de Paulo para a igreja do século 21. É exatamente aquilo que eu e você estamos passando. A carta de Paulo à igreja de Corinto é exatamente o que a igreja passa em nossos dias, os que os crentes estão vivendo. E Paulo leva os crentes a refletirem, e ele fala no verso 12: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, vigie, preste atenção, não caia, não caia. Ele quer que nós fiquemos com as antenas em pé, que nós meditemos nisto. Eu estou em pé mesmo? Ou eu penso que estou em pé? Eu sou um servo de Cristo mesmo? Ou eu acho que sou um servo de Cristo? Eu estou vivendo no pecado? Ou eu corro do pecado? O pastor bem ensina de tempo em tempo que o cristão e o incrédulo não tem diferença em relação ao pecado, mas a diferença se encontra que nós pecamos e o incrédulo também. E a diferença está no quê? Que o crente, ele corre do pecado para não pecar, e o incrédulo corre para o pecado para pecar. Ele não perde uma oportunidade para fazer as coisas erradas. E o cristão, ele precisa fugir disto, precisa fugir da aparência do mal, e do mal também. É isso que Paulo está fazendo. Medite nisto, pense nisto, porque são os pecados que irão nos dar rasteiras em nossas vidas. E quando o pecado nos dá rasteiras nas nossas vidas, nós vamos levar marcas para o resto de nossas vidas. Não tem como. Se nós vamos alimentando o pecado, uma hora ele vai nos dar uma rasteira, e nós vamos levar essas marcas para o resto de nossas vidas. Daí ele fala algo àquela igreja, verso 13, ele diz: não veio sobre vós tentação, senão humana. Ele está falando: olha, você vai ter tentações nas suas vidas, você irá passar por tentação, mas a tentação é algo suportável, é algo humano, não é algo sobrenatural, é algo humano. Mas ele dá um detalhezinho especial na continuação do verso, veja: mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Paulo está dizendo aos salvos em Cristo Jesus: você vai ter tentação, meu filho, mas não se preocupe, Deus vai dar um atalho, um escape, vai abrir-se uma porta, você vai ter chances de fugir. E quando abrir-se esta porta para que você corra da tentação, corra, não fique, saia de perto. Não ache que você é forte, que você vai conseguir enfrentar ela. Não, fuja, escape, para que você possa então suportar. Certa vez perguntaram a Moody: como é que o senhor explica? Maomé começou o seu trabalho 600 anos após Cristo, e hoje os maometanos são maiores que os cristãos. Como o senhor explica isto? 600 anos depois, e hoje são mais do que os cristãos. Como o senhor explica? Moody disse: um homem pode ser discípulo de Maomé sem ter que negar-se,
sem ter que levar uma cruz, pode viver no mais profundo pecado imundo. Agora, se esse homem for discípulo de Jesus Cristo, ele precisa deixar o mundo, ele precisa pegar a sua cruz, e ele precisa seguir a Cristo. Qual que é mais difícil? Hoje, nós escutamos de Moody, e sabemos quem Moody era. Por quê? Porque Moody foi um dos homens que disse não para o pecado, e disse sim para Cristo. Não para o pecado, e sim para Cristo. Agora, o segundo passo para nós vencermos as tentações é usando o recurso certo. Usando o recurso certo. Muitas pessoas não sabem ou se esquecem de que Jesus foi tentado em todas as coisas. Muitas pessoas pensam que Jesus somente foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, e ali ele foi tentado. Mas a Bíblia nos fala que Jesus foi tentado em todas as áreas. Jesus foi tentado em todos os lugares de sua vida, como qualquer um de nós. Mas nós nunca podemos nos esquecer que ele foi tentado, mas sem pecado. Olha, Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, diga alguém, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Pastor, quer dizer que Jesus foi tentado a mentir? Sim. Quer dizer que Jesus foi tentado a cobiçar? Sim. Ele foi tentado em tudo. Quer dizer que Jesus foi tentado a se prostituir? Sim. Ele foi tentado a roubar? Sim. A Bíblia nos diz que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Esta é a diferença. E é com Jesus que nós vamos aprender como usar o recurso certo para vencermos a tentação. E Jesus nos ensina estes recursos quando ele é tentado no deserto, na primeira tentação, ou na primeira área. Agora, quando Jesus foi tentado, a Bíblia nos fala que após Jesus dar início ao seu ministério, ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão, entrando e saindo da água, batismo por imersão, ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. Olha o verso 1 de Mateus, novamente. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus leva o seu corpo ao extremo da tentação. Ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Levou ao extremo. Olha o verso 2. Em jejum. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Quando Jesus foi tentado, como ele estava? Como ele estava quando ele foi tentado? Ele estava faminto e sedento, após os 40 dias de jejum.
ele estava faminto e sedento. Quando Jesus foi tentado? Quando ele estava faminto e sedento. Conta essa história que Santo Agostinho, quando se converteu, ele teve uma mudança radical. E se você já leu a história de Agostinho, você sabe que ele tinha uma vida um pouco liberal, antes da conversão. Ele era um homem adúltero. Ele tinha mais que uma mulher. E a história nos conta que ele teve uma conversão. E no dia seguinte ele estava caminhando pelas ruas. E ele olha para trás e ele descobre que quem estava atrás era a pessoa que ele estava adulterando com ela. E ele começa a andar um pouco mais rápido. E ele escuta os passos da pessoa andando um pouco mais rápido. E ele começa a correr. E a história nos fala que a pessoa grita: Agostinho, sou eu! E Agostinho grita: eu sei! Acontece que eu não sou mais o eu antigamente, eu sou um eu novo, por isso que eu estou correndo. Quando há mudanças nas nossas vidas, a mudança precisa ser radical. Radical. Caso contrário, nós nunca vamos vencer as tentações. Há 3 momentos que nós estamos vulneráveis à tentação. Quando nós estamos fisicamente, psicologicamente fracos. No caso de Jesus, estava 40 dias sem comer e sem beber, no deserto sozinho, fraco. Segundo, quando nós estamos dando ouvidos às pessoas erradas, ou a conselhos satânicos, como no caso de Eva: boba, come esse fruto, Deus sabe que não é assim. O terceiro momento é quando nós achamos que tudo está certo, tudo está bem, que nós estamos folgados, que parece que as coisas ruins não acontecem. É o caso quando nós estamos como Davi, e nós nos tornamos vulneráveis para a tentação. E quando nós estamos vulneráveis, é o momento mais fácil de nós cedermos à tentação. Satanás, ele nunca vai dar o bote errado. Ele sempre vai esperar a melhor hora para nos pegar na tentação. Ele não vai nos enfrentar quando nós estamos fortes. Ele não vai vir na igreja te enfrentar. Ele vai te pregar nas horas que você está vulnerável. Você está à noite na frente da televisão ou na frente do computador. De repente você recebe uma chamadinha, você não sabe quem é, você olha a foto, e está lá escrito assim: oi. É falta de educação não responder. Você conhece? Não. Então não é falta de educação não responder, é falta de educação puxar conversa com quem você não conhece. Não devemos ceder nas horas que estamos vulneráveis. Você responderia não se seu esposo ou sua esposa, você responderia oi se a sua esposa ou seu esposo estivesse ao lado? É, pastor, daí já não é falta de educação, né? Satanás sabe as horas que nós estamos vulneráveis, é ali que ele vai dar o bote. Ele vai buscar a ocasião para derrubar quem? Os filhos de Deus. Quando a tentação vem? Quando nós estamos vulneráveis, fracos. Segundo, como Jesus foi tentado. Veja que quem chega para tentar Jesus, quando ele está sedento, é o diabo, é a serpente, é Satanás. Verso 3:
e chegando-se a ele o tentador. É o mesmo que tentou os nossos pais lá no jardim do Éden. É o mesmo. Ele está pronto para tentar Jesus. E sabe qual é a maior arma de tentação de Jesus? Ou melhor, de Satanás? É a dúvida. É lançar dúvidas. Porque quando a pessoa vive com dúvidas, sem convicção, a pessoa está vulnerável. Se a pessoa não tem firmeza, ela está vulnerável. Se ela não obedece regras, ela está vulnerável. Ele chega para Jesus e começa com uma conversa mole aos pés dos ouvidos do Messias. E ele fala assim no verso 3: se tu és o Filho de Deus. Verso 6 ele repete: se tu és o Filho de Deus. Aqui a expressão se, ela não é uma condição, mas uma afirmação. Ele estava dizendo para Jesus o seguinte: sendo você o Filho de Deus. Satanás sabia muito bem quem era Jesus, mas Satanás estava falando: mas você não é o Messias, o Filho de Deus? O que você está fazendo no deserto, passando fome, tendo o céu, os anjos, tudo para te servir, sendo você Filho de Deus? E Satanás começa então a colocar à prova a Jesus Cristo. Olha o verso 3 da continuação, ele fala assim: sendo você o Filho de Deus, o grandãozão lá no céu, manda essas pedras aí, ó, se transformar em pão. Você não é o bonzão? Satanás sempre vai colocar em dúvida a nossa filiação com o Pai. Você vive em pecado, você faz coisinhas erradas. Você acha que você é filho de Deus? Segundo, Satanás coloca em dúvida a palavra de Deus. Olha o verso 6: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. A Bíblia não fala que se você se lançar e vai proteger? Vai, lança, se joga, Deus não vai proteger? Vai. Coloca em dúvida Jesus, coloca dúvida na Bíblia e coloca dúvida na nossa fidelidade. Olha o verso 9: e disse-lhe: não é tu o grandão? Tudo isto te darei. Quer dinheiro? Quer fama? Quer riqueza? Quer bens? Tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus, nascido de uma virgem, cumprindo a promessa de Isaías, cumprindo uma profecia. Jesus é aquele que morreu na cruz, cumprindo uma profecia, aquele que ressuscitou, cumprindo uma profecia, e ressuscitou pelos mortos, pelo poder de Deus. E sabe o que mais? E vive até hoje. Amém ou não? Amém. Mas o diabo quer colocar dúvida na nossa mente. Tentou colocar dúvida na mente de Jesus. Jesus estava 40 dias sem comer e sem se alimentar, ele estava fraco, cansado. Mas como ser humano, em tudo foi tentado, como um ser humano foi tentado, e enfrentou o diabo, fraco, como qualquer homem pode enfrentar, e o enfrentou como homem.
Certa vez eu fui visitar um casal. Eles estavam tendo problemas conjugais. E ao chegar em casa, os dois já começaram a dar palavras de carinho e amor um para o outro. E quando eu sento no sofá, um em cada ponta, ele disse: pastor, foi Jesus que disse, a carne é fraca. A carne é fraca, pastor. Por isso que eu peguei, a carne é fraca. Jesus falou, a carne é fraca. E eu olhei para ele e disse: interessante, mas em momento algum na Bíblia nós encontramos que a vitamina para o pecado é o pecado. Nós nunca encontramos na Bíblia que pecar é a vitamina para a carne ficar forte. Vamos pecar porque a carne vai ficar forte. Não! Pelo contrário, a Bíblia nos fala que é para nós fugirmos até da aparência do mal. Satanás sempre vai nos deixar com dúvidas, vai querer diminuir o que é de Deus. Satanás vai querer colocar dúvidas naquilo que a Bíblia ensina. E sabe qual é o propósito de Satanás? É ver cada um de nós o adorando e o servindo, direta ou indiretamente. Se nós estamos em desobediência a Deus, vivendo no pecado, nós estamos servindo quem? O pai do pecado. Quem é o pai do pecado? Satanás. E ele está lá batendo palma para nós: venci de você, bobão. Terceiro, como Jesus venceu a tentação? Jesus tinha o recurso certo. E se você tiver o recurso certo, você pode vencer a tentação. Se você tiver o recurso certo, você pode vencer a tentação. E a Bíblia nos fala no Salmo 119, versículo 11, qual é o recurso? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você sabe o que é esconder a palavra de Deus no seu coração? Sabe qual é a melhor maneira de esconder a palavra de Deus no nosso coração? Pastor, eu sei. Vamos colocar a Bíblia dentro de um chip e vamos fazer um buraquinho aqui e colocar lá no chip, no coração. Acabou. A Bíblia está no coração. Tem como fazermos uma conexão USB lá, Regina, e colocar aqui assim, e colocar um cabinho assim e funciona? Não tem, não? Ah, se tivesse. Não. A maneira de colocarmos a palavra de Deus no nosso coração é decorando, porque coração são sentimentos. Nós vamos colocar os nossos sentimentos de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Nós vamos decorar a Bíblia, nós vamos gravar a Bíblia, nós vamos deixar ela enraizada em nossas vidas, a ponto de quando algo acontecer, nós vamos lembrar da Bíblia. Jesus sempre citou a palavra de Deus nas tentações. Jesus sempre citou a Bíblia quando foi tentado. Satanás pede para Jesus: transforme essas pedras em pães. Você não é o Todo-Poderoso que pode papapá? Transforme ela em pães. Sabe o que Jesus falou? Olha o verso 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Muitos estão preocupados com o serviço amanhã. Pastor, é o serviço que eu trago o pão para minha casa. Eu sei. Só que Jesus está falando algo aqui que é mais importante que o pão nosso de cada dia. É mais importante que o pão nosso de cada dia. Existe algo, Satanás, que é mais importante que o pão. É a palavra de Deus. Isto aqui é mais importante. Eu posso morrer de fome, mas eu não posso morrer disto, com falta disto. Eu tenho que ter isto. Eu tenho que ter isto. A palavra que sai da boca de Deus, ela é mais importante que qualquer comida, que os prazeres da carne, que qualquer coisa que possa ser deste mundo.
A vida espiritual é mais importante que as coisas do mundo. Satanás é astuto. E Satanás não desiste fácil, não. Não pensa que aquele oizinho, não pensa que aquele vai aparecer uma vez só para você. Ele vai insistir. Não pense que você vai virar o rosto quando passar por uma revista ou pela uma banca de revista para não ver. Não vai ter outra coisa do outro lado. Não pense que você está assistindo televisão, não vai aparecer pessoas lá mal vestidas. Vai. Ou piadinhas indecentes, vai. Satanás não desiste fácil, não. Ele é astuto. Ele pede para Jesus: lança-te daqui. Porque a Bíblia não fala que os anjos vão te proteger? Olha o que Jesus responde para Satanás. Jesus disse: também está escrito, Satanás. Ele não está falando nada da boca dele. Ele não está dizendo o que ele acha. Ele só está repetindo o que a Bíblia diz. Satanás, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás. Não tentarás. Satanás é sujo. Ele leva Jesus no alto grande monte. Ele mostra todo mundo para Jesus. Os reinos, os poderes. E ele fala para Jesus: se você se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isto. Deixa eu dizer algo. Jesus não questionou se Satanás tinha autoridade ou não para entregar o mundo. Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. Este mundo pertence a ele. O mundo jaz do maligno. Ele tem poder, que Jesus não questionou. Ele oferece: você não veio aqui para resgatar este mundo, eu te entrego o mundo. Eu vou te dar o mundo. E você não precisa ir para a cruz. Você veio para receber o mundo está aqui, eu te entrego. Você me adora, resolvido o problema. Isso chama-se atalhos. Quando nós aprendemos a usar atalhos na vida, nós começamos a ter problemas. A vida não foi feita para viver de atalhos, porque Jesus não é o atalho para o céu. Jesus é o caminho para o céu. Eu nunca esqueço, sou filho de caminhoneiro, e caminhoneiro gosta de um atalhozinho. Só que é bobeira. No atalho você tem que andar com marchas mais leve, mais alta, né? Mais baixa, quer dizer, primeira, segunda, terceira. Caminhão gasta mais petróleo. O que você não gastou no pedágio, você gastou em andando devagar. Fora que você estraga a roda, você estraga pneu, você estraga a mola estraga as molas do caminhão e outras coisas que vão estragando ali, porque a estrada é cheia de buraco. Eu sempre perguntava para o meu pai: mas pai, que vantagem tem? Eu não estou pagando pedágio. Estragava a roda, estragava a mola. Atalhos na vida não levam a lugar nenhum, porque Jesus não é o atalho. Nós devemos andar no caminho. E a Bíblia nos fala que o caminho que leva ao céu, ele é largo ou ele é estreito? Ele é estreito. A porta que leva ao céu, ela é larga ou ela é estreita? Estreita. Qual é o caminho que muitas pessoas vão? É o largo. Qual é a porta que muitas pessoas entram? O largo. Qual é o caminho que poucas pessoas querem andar? É o estreito. É o que ninguém quer. Não se engane. É o estreito que leva ao céu. Não é o caminho que tudo pode. O caminho que tudo pode leva para o inferno. E Satanás oferece o atalho, o mais fácil. É como: você pode agradar a Deus e a você também e a mim. Nós três ficamos contentes. Não.
Jesus sabia que o único meio para salvar era ele enfrentando a cruz. Se Jesus tivesse obedecido a Satanás, nós nunca teríamos a oportunidade de sermos salvos e perdoados. Jesus teria ganhado o mundo, tomando um atalho, e nós estaríamos perdidos, caminhando para o inferno, eternamente. Mas veja o que Jesus fala no verso 10 e 11. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás. Por quê? Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Como é que Jesus enfrentou Satanás? Como é que Jesus enfrentou a tentação? Com a Bíblia. Com a Bíblia. Ele enfrentou a tentação com a Bíblia. Ele venceu a tentação com a Bíblia. Satanás foi embora porque ele estava usando Bíblia. Bíblia. Jesus estava andando na vontade de Deus. Pense que a vontade de Deus é um círculo. Nós temos como andar na vontade de Deus, em qualquer lugar dela. Mas são poucos que querem andar no centro da vontade de Deus. A grande maioria quer andar na beiradinha da vontade de Deus. E quando nós andamos nas beiradinhas, o que acontece conosco? A gente cai facilmente, cai no pecado. Quanto mais na beirada a gente andar, mais fácil é para cair. Por isso que a Bíblia nos fala que nós devemos andar no centro da vontade de Deus, porque se nós estamos no centro da vontade de Deus, nós não vamos ter brechas para cair. Você está disposto a dizer não para as tentações do diabo? Você está disposto a dizer sim para as declarações de Jesus? Você está disposto a dizer que Jesus é o Filho de Deus? Você está disposto a deixar Jesus perdoar os seus pecados? Eu sei que muitas pessoas nesta noite que estão aqui são batizadas, frequentam igreja ou frequentaram igreja, são até membros, foram membros das igrejas, se identificam com uma igreja, vão à igreja 2, 3 vezes no mês ou no ano, vão. Pastor, quando sobra tempo eu estou na igreja. Mas no entanto, nesta noite, não podem dizer que os seus pecados foram perdoados, não podem dizer que têm certeza que são salvos, não podem. Só que Jesus está disposto a lhe perdoar os seus pecados. Ele foi até a cruz para nos salvar, para dar vida eterna. Agora você está disposto a dizer: me perdoe, Jesus, me perdoe. Você o ama o tanto como Ele te amou, suportando a cruz, vencendo, em tudo foi tentado, para que você pudesse ter força. Você é capaz? Você pode recebê-lo nesta noite, mas a pergunta é: você quer o recebê-lo como Salvador? Você quer o receber como Salvador? Você pode estar pensando: pastor, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Primeiro, você precisa estar pronto a se arrepender dos seus pecados. O primeiro sermão de Jesus foi sobre arrependei-vos. Foi sobre arrependimento. E a palavra arrependimento significa mudar de direção. Você estava andando no caminho largo, agora você vai voltar para o caminho estreito. Mudar de direção. Arrependei-vos significa mudar de ideias.
mudar de ideia, mudar de estilo de vida, deixar que Cristo entre em sua vida e mude a sua vida, que é aquilo que Paulo falou na sua segunda carta, nós somos agora nova criatura, deixar você se transformar numa nova criatura. Você está pronto a fazer isso? Você pode mudar a si mesmo? Não, só Cristo pode mudar as nossas vidas, ninguém muda ninguém, só Cristo é capaz de mudar as nossas vidas. Você quer ajuda? Você nunca vai ser perfeito. Não pense que você aceitando Cristo ou indo na igreja, você vai se tornar uma pessoa perfeita. Não, pelo contrário, você vai continuar tendo a mesma vida, mas você vai receber força de Jesus, para caminhar no caminho estreito que conduz ao céu. Você vai falhar, você vai errar, você será imperfeito, você não vai ser perfeito, mas sabe qual é a diferença? Cristo vai estar ao seu lado, Cristo vai estar com você, se você estiver pronto para aceitá-lo. Você precisa dizer: Senhor, eu quero, eu me arrependo, eu estou pronto para mudar. Segundo, você precisa recebê-lo por fé, crendo que você não pode raciocinar a salvação. Há certas coisas que nós não podemos entender, mas muitas coisas, a princípio, que nós não podemos entendê-las, precisam ser entendidas pela fé e ser aceitas pela fé. O pastor usou de exemplo esses dias: a terra, ela é redonda ou quadrada? Você tem certeza? Pastor, nós acreditamos, cremos, temos fé, que a terra é redonda. Nos disseram isso e nós acreditamos, tem lógica. Através dos princípios científicos, nós entendemos que a terra é redonda, e ela gira em torno do seu eixo. Eu sei que ela é achatada nos polos. Ela está no espaço. O que segura a terra no espaço? Você não sabe, mas tem uma cordinha lá. Tem uma cordinha. Nós temos alguns irmãos que trabalham na construção civil aqui. Eles não estavam lá no começo, não, mas eles sabem que tem uma cordinha. Não, pastor, não tem cordinha nenhuma, está suspensa no ar. É como se eu soltasse esse copo aqui. Eu não vou soltar, e ele ficasse aqui no ar. Como é que chama isso? Como é que para sozinho aqui? Tem uma explicação científica: gravidade. Lá no céu não tem. Então, porque não tem gravidade, ele fica parado. Eu não vou nem tentar, porque eu sei que vai cair. Mas por que nós aceitamos isso? Que nós depositamos a nossa fé, cremos que isso é assim. Entendemos? Não tem como entender. Como é que pode uma coisa redonda ficar girando e não para? Ah, pastor, eu acho que alguém fica lá assim, ó, para ficar sempre girando. Eu acho que tem alguém que fica lá com a mão embaixo assim, ó, e fica prendendo lá. Não. Tem coisas que nós não entendemos, mas acreditamos pela fé. A salvação é assim. Olha Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. A salvação é por meio da fé. A salvação não é por obras. Olha só, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. Ah, se não for bonzinho não vai para o céu. Mentira! E mentira do diabo. Porque a salvação não é pelas obras. Está aqui, ó, está na sua Bíblia. Você está dizendo que Deus está mentindo? Satanás fala que Deus está mentindo. Olha, a Bíblia não fala bem assim não. Não é bem assim que Deus está dizendo. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça. Pela graça sois salvos. É pela graça, através da fé. Deus salva pecadores, não perfeitos. Se nós pudéssemos produzir a nossa própria salvação pelas nossas obras, Jesus não tinha ido para a cruz. A morte dele teria sido em vão. Terceiro, você está pronto para sair daqui hoje à noite e dizer: vou segui-lo e servi-lo
o melhor possível, até o resto da minha vida. Repito, eu vou sair daqui hoje, vou segui-lo e vou servi-lo, o melhor possível, o resto da minha vida. Quando tem homens, um no lado do outro, a gente fala assim: você é homem para dizer isso? E esses dias eu estava perto de uma senhora, ela falou assim: você é mulher para falar isso? É isso que ele quer. Certa vez um jovem foi convidado a ir a um culto, e aquela família que o convidou estava ali esperando no culto. E ele chega, senta no meio das pessoas, aquela família vai lá perto dele, senta perto dele, o culto está correndo, e a história nos fala que quem estava pregando era Billy Graham, e aquele jovem aceita Jesus como Salvador. E aquela família contente porque tinha ganhado aquele jovem para Cristo, aquele jovem sai contente porque agora ele podia viver para Jesus, e ele sai contente, alegre. E passam-se 2 semanas, ele estava com o seu carro, indo para o serviço, e ele entra num túnel. Estava chovendo, e o túnel esbarrancou. Aquele jovem morreu, sufocado, enterrado. Morreu. O Marcelo, ele morreu. Só que ele morreu salvo. Ele tinha aceitado Jesus como seu Salvador. Nós vamos o encontrar no céu. Mas se fosse você, se você tivesse morrido, para onde você iria? Para o céu e para o inferno? Aonde a sua alma iria estar? Seu corpo, nós sabemos, as pessoas vão cuidar, ou você vai ser cremado, ou você vai ser enterrado. O espírito, o sopro da vida, volta para Deus, nós sabemos. E a sua alma? E a sua alma? Para onde irá? O que você é? Para onde irá? Você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Ele precisa transformar a sua vida. Quando Jesus foi morto na cruz, ele foi feito morto escondido ou publicamente? Todos os cultos o pastor faz a pergunta publicamente: você quer receber Jesus como seu Salvador? E o pastor sempre fala: levante sua mão se você quer receber Jesus. É publicamente, porque ele foi morto na cruz de que maneira? Publicamente, não foi escondidinho para ninguém ver. Não. Foi publicamente. Nós aceitamos Jesus publicamente, nós pagamos o preço publicamente. Sabe por quê? Porque olha o que Mateus 10, 22, 32 nos fala: porquanto, ou portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, publicamente, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que tem vergonha de levantar a mão e aceitar Jesus, esse não tem coragem, esse não quer aceitar Jesus. Jesus foi morto publicamente, ele foi despido publicamente, seu sangue verteu publicamente, a multidão gritava: desce da cruz. E nós precisamos aceitar Jesus publicamente. Se Deus falou com você hoje à noite, e você não é salvo, você precisa aceitar Jesus Cristo. Agora, se você é salvo, você está passando por tentação. Você sempre vai passar por tentações. Nós vamos passar por tentações o tempo todo. Ele não brinca, ele não perde tempo. Mas você precisa vencer a tentação. Quais são as áreas que Satanás mais te pega para te tentar? Alguns está ligado à carne, à sensualidade, à prostituição. Outros está ligado a comida e bebida. Pastor, eu tenho que dar curva porque eu tenho uma parte fraca para bebida, eu tenho uma parte fraca para comida. Eu tenho que correr. Outros
é mamon. Quem é mamon? O dinheiro. Tem pessoas que é escrava do dinheiro, é serva do dinheiro. Você trabalha para quê? Para ganhar dinheiro. Você acordou cedo para quê? Para ganhar dinheiro. Você foi dormir tarde por quê? Para ganhar dinheiro. É escrava do dinheiro. O dinheiro é bom quando ele nos serve. Agora, quando nós servimos a Ele, Ele controla as nossas vidas, nós não estamos aproveitando do jeito certo. Conheço pais que conseguem ficar longe de casa porque estão ganhando dinheiro. Mas pergunte para os filhos: o que você mais deseja? É o meu papai aqui. Ah, mas eu estou fora de casa para trazer o melhor para o meu filho. Teu filho não quer o melhor, teu filho quer você. Teu filho não entende nada de dinheiro. Você der arroz e feijão para ele, vai ser feliz. Quantos aqui comeram arroz e feijão e foram felizes? Não, tem que dar o melhor. Tem que dar um tablet daquele da maçãzinha mordida. Não, tem que dar um tênis daquele que custa 2 salários mínimos. Não, você usava que chute e era feliz. Você comia uma cambuca. Lá no sul não tinha cambuca, mas é cambuca que fala. É cambuca mesmo? Você era feliz, dava risada. Você ainda lambia o ranho que descia aqui, era feliz. Agora você vem com essa mania que tem que ter dinheiro, para quê? Deixa de ser escravo do dinheiro. Aproveite a sua família, aproveite seus filhos. Não caia na tentação do diabo, corra desse negócio. Fuja da tentação. A Bíblia nos fala que no amor desses muitos se desviaram da fé. Pergunte para sua esposa se ela quer o dinheiro que você traz ou quer a tua presença em casa. E estar em casa é ajudar com uma loucinha lavada, com uma casa limpa. Não cruzar as pernas, ficar na televisão lá, né? Oh, traz a água para mim aí, oh, traz a comida para mim aqui, oh, faz lanchinho para mim aí. Não, inverte o papel. Coloca a esposa sentada lá e você vai lá fazer as coisas para ela. Fecha os ouvidos. Irmãos, vençam a tentação. Nosso século é o século que mais nós vamos ser tentados. Casamentos estão sendo destruídos por essas 4 áreas que nós vimos. Fujam da tentação. Vamos colocar em pé. Vamos orar.